Olá, bom dia e um feliz sábado para todos nós que têm acompanhado nós durante esse estudo ali. É com teu alegria e com teu gratidão que nos ali mais uma vez, para juntos nos bem estudar a palavra de Deus. Ademais, incrível novidade, já nos termina nossa série de livro de Jonas. Já nos estuda capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e gosta nos estuda o último capítulo, que é capítulo 4. Já não hoje há várias histórias, já não hoje há vários detalhes do livro de Jonas, inclusive o que você está acompanhando hoje para a primeira vez. Livro de Jonas é aquele livro sobre aquele homem que passa 3 dias no ventre de um grande peixe. E nos hoje há vários detalhes e aplicações espirituais que nós, Mico Boxa, lá na casa, lá, que não entender mais profundamente. Ademais, antes disso, incrível, que você está assistindo para a primeira vez, que tem telecomando na mão. Você está pensando em mudar de canal? Não, como muda não? Fica ali. Hoje, Deus tem uma mensagem tão especial para que está sentado no sofá, que está na cama, ou que você está limpando a casa e de repente abre televisão nesse canal, né? Bom, incrível, mas todo sábado, 9h30, não está ali, grava esse horário, na verdade, 9h25, em diante, né? Grava esse horário para que sempre nos sintoniza na palavra de Deus. Bom, nesse momento, antes de nos iniciar, incrível, mas nos contatos fica ali debaixo ali, nós podemos entrar em contato, nós podemos trazer as dúvidas, nós podemos solicitar uma visita que nós não está disponível e disposto a banhar onde está. Bom, antes de no avance, nós também fazer uma oração nesse momento para nos dar continuidade ao estudo do livro de Jonas. Então, não de buscar, curva a cabeça, não fala com Deus. Santo Deus e amado Pai, nesse momento no crepidinho sabedoria, inteligência e Espírito Santo, para que não pode entender e compreender a palavra e boa vontade para nós no dia de hoje, ó Deus. Nesse momento, nós sabemos que tem pessoas que estão felizes, outros que estão tristes, outros que estão sem esperança no fundo do poço, e outros que pensam em simplesmente mais alguém que você também fala, que você também prega a palavra de Deus. Mas Deus, faz com que a palavra mostre que de fato a palavra tem poder, a palavra é verdadeira cura e libertação. Concedendo a paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jonas, capítulo 4. Na capítulo 1, no hoje ama Deus, chama Jonas, dá-lhe uma mensagem para Nínive, para prega a mensagem para Nínive. Jonas acabou,
fuge para Tarsis, nunca sabe cá que razão, mas hoje no capítulo 4 não tem percebido como é que Jonas fuge e vai para Tarsis. E não sabe, mas durante aquele viagem, foi uma viagem tão turbulento, estava com marinheiros na barco, o mar estava agitado, e Jonas acaba para perceber, juntamente com marinheiros, mas ele é culpado de barco, de mar estava tão agitado, e barco quase para pregava. E depois, não também hoje, mas marinheiros, tá apanha Jonas, tá fulhando na mar, e mar tá pazígua, tá calma, e que esse marinheiro tá passa por um processo de conversão. No capítulo 2, no hoje, a oração de Jonas. E um detalhe que não percebe na oração de Jonas é que a oração de Jonas tem alguns elementos que estão de acordo com a palavra de Deus. Alguns elementos que não estão claramente, mas aquela oração que foi uma oração prudente. Por exemplo, no verso 3, capítulo 2, verso 3, Jonas eta culpa Deus para morrer, eta achama Deus que fulhel na mar. E também no verso 8, no hoje, mas Jonas também está fazendo mesmo como que se julga outras pessoas comparando com ele. No capítulo 3, Jonas está bem, novamente, Deus depois de peixe foi vomitado na terra, está lavando, e Deus está falando novamente uma mensagem. Mas não sabe, mas Jonas que está falando com Deus. Deus dá a mensagem, é que está responde, apenas está fazendo uma ação, e no verso 4, ele vai para Nínive, e faz uma mensagem, prega um sermão para Nínive, não querendo que Ninivitas se convertesse, mas no termina capítulo 3, no hoje, a Ninivitas, que era um povo pagão, um povo rude, um povo que estava afastado de Deus, acaba para converte e acaba para arrepende com a mensagem que soube de Jonas, né? E mensagem de Jonas, que não examina na estudo passado, é ainda 40 dias Nínive será subvertida, conforme está no verso 4. Então, palavra sermão de Jonas, que tem palavra Deus, que tem coisa que o povo faz, e também que tem coisa que os se fazem para volta, né? Para ser cancelados seus pecados. Mas de uma forma miraculosa, para a ação do Espírito Santo, que os ninivitas se arrependem e o rei toma um grande decreto. Bom, gosto no chega no capítulo 4, capítulo 3, ele termina com um verso que também dá no início de capítulo 4. No capítulo 3, na verso 10, está falando, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez, né? Já não hoje é uma palavra arrepender-lhe, Deus sente um pouquinho Deus volta para trás. No arrependimento tem a ver com tristeza. Deus compadece de povo e decide cancelar juízo. E sim que não termina capítulo 3. Gosta capítulo 4, verso 1, no hoje é uma que inicia. Está falando assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas está chateado. Semana do falou, Jonas está flipado. Ele desgosta e fica flipado para morrer. Querendo ou não, eu hoje amo a Deus como que se está com misericórdia com Nínive e fica tão chateado. Mas ainda que tenha certeza se de fato Nínive está a ser poupado. Na verso 12 está falando assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está extremamente chateado para onde Deus está ser bondoso com ninivitas. Deus está ser misericordioso com ninivitas. E no capítulo 4, na verso 2, no hoje, para morrer que Jonas queria ir para Nínive de primeira vez. E ali mesmo ele está falando. É aquele que falou, Deus, por isso que eu fugi para Tarsis, para morrer, para não saber, mas era um Deus compassível, um Deus misericordioso, Deus que te arrepende de mal e Deus que é perdoador. E é um detalhe tão importante que nos para um pouco, não entende que ele é. Há pessoas que entendem que Deus é um ser soberano que está no trono, que ele é malvado. Mas não. Jonas, para ser palavra ali no hoje, mas Deus é um ser de caráter bondoso, amoroso. Tanto é que a Bíblia está falando que Deus permite que chuvas caem sobre bons e sobre maus. Deus é bondoso com tudo pessoas. Há pessoas que pensam que Deus é rude, mas Deus tem forma, infelizmente, rude de agir com alguém, mas não. É para motivo vez pessoas que professam esta siga que é Deus, têm uma atitude, têm um exemplo, um testemunho errado.
É por isso que talvez você avalia Deus para comportamento de alguém que você hoje. Há pessoas que decidem afasta, ou aliás, que decidem nem aproxima de Deus para morrer uma certa pessoa, se está representando mal imagem de Deus. Deus é que é um ser que não está entendendo através da vida de outro alguém. Deus não está entendendo para experiência própria. Só que no capítulo 4, Jonas está chateado com Deus, por modo de Deus é misericordioso. Para modo de Deus está ser bondoso com Nínive. Jonas está chateado, para modo de Deus está perdoa Nínive. E ele é que está contente. E, segundo ele fala, é que cria baba Nínive, para modo de que ela. Então, mais para frente, bem, comigo ali, Jonas capítulo 4, verso 3. Ele está falando, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas, nesse momento, já pede morte para Deus. Fala, Deus, me morre. Me crê mais, vive nesse mundo ali. Para morrer, esse é tão chateado, esse é tão revoltado, esse é tão desgostado que Deus só está perdoando Nínive, que crê de jeito nenhum, passa para a vida. E é um detalhe tão importante, né? E para morrer, na verso 4, ele está falando assim, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Ou seja, Deus está falando assim, boate mabu ira tem justificativa, boate mabu devo fica errado, boate mabu deve estar chateado dessa forma ali, bu ira tem alguma razão, tem alguma justificativa? Agora, não bem examina aquela palavra ali, na verso 4, é razoável essa tua ira. Deus faz aquela pergunta ali apenas para 2 personagens na Bíblia. Primeiro, aliás, segunda pessoa que faz é Jonas. Quem que é aquele outro personagem? Aquela pergunta só foi feita para 2 personagens na Bíblia. Segundo, que não se está hoje ele, é Jonas. Mas primeiro é Caim. Isso mesmo. No livro de Gênesis, então que nos estuda sobre a história de Caim com Abel, que é filhos de Adão com Eva, no hoje uma Caim estava tão chateado, de forma que Deus estava sendo bondoso com Abel. E ele fica tão irado, que ele decide matar seu irmão. E li, na capítulo 4, no onde Jonas está chateado, de forma que Deus está ser bondoso com ninivitas. E você sabe o que aquele verso lá está chamando a atenção? Verso lá está chamando a atenção para mostrar que ser humano é que contente que outros é abençoado. Ser humano é que feliz que hoje ser irmão, ser amigo, para ter sucesso na vida. E é um detalhe que não está aprendido na Jonas capítulo 4, para mostrar que Jonas está chateado de forma que Deus está ser bondoso com ninivitas. Increva um parênteses ali para o flow. Talvez nós não é chateado ou inveja que não pode falar, para mostrar que algumas outras pessoas ter sucesso na seu trabalho, na sua carreira, na seu estudo. Mas é que é motivo de não ficar com inveja ou triste. Pelo contrário, é motivo de alegria. Por isso que talvez não deve chegar para os amigos, chega para os irmãos e dar uma frase de incentivo, um apoio. E é totalmente ao contrário de que não está pensa. Talvez não está pensa, mas se Deus apenas está privado a religião ou a igreja, que tem diversão, ou que tem feedbacks, ou que tem algo bonito que pode fazer para bom amigo. Mas não. Bíblia, tu que você entende, mas bom irmão, mas bom próximo, é tão importante quanto bom. É tão importante quanto os planos que você tem. É por isso que nós sempre, não tem uma frase que não está falando, juntamos, não tem que estar juntamos com o nosso próximo, para que não pode apoiar sempre em tudo que precisa. Bom, no verso 4, depois de Deus fazer aquela pergunta para Jonas, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Obviamente, o que não está espera é uma resposta de Jonas, certo? No hoje, Matiobes, Deus pergunta para Jonas algo. Mas tudo bem que Deus fala com Jonas, Jonas que responde. Apenas está na costa. E gosta, não tem bem onde, de uma forma detalhada, que Jonas toma a mesma atitude. Na verso 5 está falando, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao rente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Bom, Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Em vez de Jonas responde, a Bíblia está falando Jonas sair de cidade, ou seja, Jonas dá costa para Deus e baixinta, esse achintado está espera
cos'è que também acontece com aquela cidade. Obviamente, Jonas está à espera que aquela cidade irá ser destruída. Na capítulo 3, não tem outro alguém também que está sentado. Na verso 6, está falando uma rei, está sentado, riba cinza, está à espera que Deus poupa a cidade. Então não tem dois personagens sentados. Não tem Jonas sentado, profeta de Deus, está à espera que a cidade de Nínive seja destruída. E não tem rei sentado, está à espera que Deus poupa ou Deus tenha misericórdia com a cidade. Enquanto um está à espera misericórdia, outro está à espera destruição. E um detalhe, é que o profeta de Deus que está à espera destruição. E aquele rei pagão que não pode falar, está à espera com que Nínive ser poupado. E devia ser o contrário. É por isso que eu falou bem no início, o livro de Jonas é um livro que está quebrando a expectativa. Aquilo que tu espera, mas acontece, que acontece, e aquilo que você espera, acaba para acontecer, né? Bom, Góssino também termina o livro de Jonas em grande. Na versos 6, 7, 8, 9, 10, 11, nós também hoje a lição do Senhor. Na verso 6 está falando assim, então fez Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Bom, Deus decide então, Jonas se mas espera a cidade destruiu. Deus decide criar uma planta, outra versão está falando abobeira, e fazer uma sombra. E Jonas está tão feliz para morrer aquela sombra. É importante não entender mudança de humor de Jonas. Na capítulo 4, verso 1 e verso 3, no todo Jonas está tão desgostado, está flipado, está chateado. Mas depois de planta, o humor de Jonas está muda. Gosta de estar feliz por causa de planta, que obviamente está fazendo sombra. Verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Bom, Deus já secou a planta. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. É a segunda vez que Jonas está pedindo morte, né? Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Amigos, um detalhe ali. É a primeira vez que Jonas só responde a Deus, desde capítulo 1 até capítulo 4. Capítulo 1, quando Deus manda ele para Nínive, fala, vai a Nínive e proclama a mensagem que eu te digo. É que responde nada. Na capítulo 2, aliás, na capítulo 3, quando Deus manda ele de novo para Nínive, é que responde nada. Na capítulo 4, quando Deus pergunta, é razoável essa tua ira? É que responde nada. E gosta, ali no último capítulo, Deus fala assim, é razoável essa tua ira por causa da planta? Aí responde. Para morrer, se planta, ele responde. Ele fala assim, é razoável minha ira até a morte. Você sabe o que aquele versículo lá está mostrando? Está mostrando algo tão importante para nós mesmos. Jonas mais preocupado com ser sombra, com ser planta, do que salvação de outras pessoas. Se mano hoje no capítulo 1, Jonas representa o caráter oposto de Jesus. Jonas estava preocupado com o seu umbigo. Ou seja, hoje é centro de ser humano, exemplificado ou simplificado como egoísmo. Há pessoas que é mais preocupado com o seu bem-estar. Há pessoas que é mais preocupado com o seu casa, com a sua família. E, claro, é que é errado, preocupa. Mas há pessoas que estão esquecendo outro. Quantas vezes não está visitando mãe que luta para ser filho? Seu filho consegue ter tudo, mas hoje está hoje para ser mãe. Enquanto o filho está num carro grande, mãe está numa casa para as belas cair. Quantas vezes não estou de irmãos que está esquecendo irmãos? Está começando a subir na vida, está esquecendo irmãos. Quantas vezes não estou de até amigos? Amigos, quando eles eram juntos, era tudo unido. Mas depois que um muda de classe social, um muda de classe financeira, torna uma pessoa mais bem adjetiva, esquece de alguém. Não somente isso, não somente pessoas com altas posses, mas pessoas às vezes que não têm nada, mas com o teu egoísmo.
pessoas que preferem estar bem ou ter outros guitarristas para lançar fora do que Judas determinados alguém. Ou até pessoas que estão preocupadas com o bem-estar de outros. Então, de outros está sofrem, então de outros está passando por problemas terríveis, em vez de ajuda, você está contra porque os outros alguém, você está fazendo fofoca, você está parte cada vez mais. Infelizmente, isso é a realidade do nosso país. Aliás, realidade do mundo, longe de palavra de Deus. A Bíblia está mostrando, mas nós não devemos juntar com o nosso semelhante. Não devemos apoiar qualquer pessoa que se mestre nos ajude. Se você é disponível, como uma nunca te ajuda? E o detalhe, né? Uma mão lava a outra, né? Uma mão lava a outra. Então, lendo até hoje, Jonas está praticamente triste para uma decisão. Mas, se cidade fosse destruída, ele estava feliz. Então, Deus destruiu aquela planta, está totalmente triste, está totalmente errado por causa da planta, e pede para ele, novamente, essa pede morte. Ou na verso 10 e na verso 11, Deus te responde Jonas. Ele está falando assim, tornou o Senhor, Jonas, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ponto de interrogação. Deus está contra essa planta de Jonas, com habitantes de Nínive e com animais. Você sabe o que é mal de egoísmo? É que o egoísmo permite que você odeie algo de bom, às vezes até um simples móvel mais importante que alguém. Egoísmo faz com que nós hoje foca em qualquer objeto mais importante que pessoas. E isso é uma realidade tremendo, né? Hoje na sociedade, tudo alguém penalizado praticamente com móvel. Alguém, famílias de almoça, cada um no seu móvel, no seu canto. Família está janta, cada um no seu móvel. Pessoas que acordam cedo para amanhã, a primeira coisa que está fazendo, está pega no seu móvel, está passa tempo com ele. Hoje, quanto tempo não tem perdido ultimamente? Hoje, que geração que não se está vive? Escravos de tecnologia. É claro que móvel é algo importante para não resolver os problemas, para não ter nos momentos de lazer, mas ele está torna perigoso, que essa tá passa de que lá, que não se está considerando tão mais importante que uma própria pessoa. Às vezes mais importante que um relacionamento, que uma conversa, que um diálogo, onde que tudo alguém se está ficha nesse ambiente, nessa região, nesse lugar, sem pensar na forma de numa amizade, num relacionamento melhor. Tem pessoas mesmo que estão também tão longe a ponto de ser enganado e assim por diante. Esse é mal de egoísmo. Eu tô que não tá foca em algo, eu tô que não tá foca em cima Jonas, foca nessa planta e esquece de Ninive, esquece de tudo. Para meu pai, ele mais importante é ser planta, é ser sombra. Então, ali no hoje, a Deus fazendo uma série de perguntas. E pergunta de Deus, Jonas provavelmente que tem como responder. Livro de Jonas, ele termina de uma forma que nunca se espera. Ele termina de ponto de interrogação. Simplesmente ele termina com Deus está fazendo pergunta para Jonas. Ele nunca tem resposta sobre o que acontece com Nínive ou sobre o que acontece com Jonas. Não nunca tem resposta. Mas, gosta de ser flanhoso. Para modo que o livro de Jonas é importante. Para modo que o autor do livro de Jonas decide terminar com pergunta. Ele é que está preocupado em respondendo o que acontece. Mas ele quer mostrar algo mais profundo. Você, para modo, o livro de Jonas foi escrito para mostrar no teu vez. Mas Jonas é mico bom. Mas Jonas é nós. Mas Jonas é bom. O livro de Jonas foi escrito para mostrar-nos, mas Deus tolera maus traços de caráter de Jonas que nós não temos. É nós que Deus está mandando para não fazer algo, não está fugindo, não está para Tarsis. Há pessoas também que se Jonas está no fundo do navio. Há pessoas que estão no fundo do navio, que estão no fundo do poço, que não têm nenhuma esperança. Tão longe de Deus, a ponto de pensar, mas nessa vida que tem uma solução para ele. Esse dia, meu amigo contou uma história que engravou no coração. Estava lá na casa, e boi lá e conserta as coisas da internet, né? E você tá falando para mim, um belo dia eu conheci uma menina de 23 anos de idade. Menina estava na praia de mar, tinha uma para conversa, né? E bem, eu converso com a menina, e a menina estava teu mal.
Tchau mal mesmo, né? Menina tinha inícios de depressão ou uma depressão profunda, que tem como classifica, põe para moda apenas uma história. E menina começa a conversa com ele. Menina sem esperança. E eu para a menina, falei, menina, quanto tempo, quantos dias que eu tenho sem dormir? Menina, falei, a gente tem 4 dias mais ou menos sem que essa tá dormindo. E explicar-lhe a situação pessoal, o que acontece com ele, que essa tá dormindo. E que a menina começa a contar. E aquele rapaz começa a estar ali de acordo, está ali de acordo, e que a menina dá um sorriso. E a menina fala assim, hoje a gente tem canto vezes que você consegue rir. Depois que o rapaz pega esse telefone, marca, aliás, que toma esse telefone, fica de marca com ele para vir outro dia, naquele mesmo dia mesmo, estava na praia de mar, depois vai conversa novamente, mas aquele rapaz que consegue bem, depois que aquele rapaz teve outros trabalhos para fazer, mas aquele menino consegue saber onde aquele rapaz está morto, e vai jogar várias e várias vezes, mas nunca chega. Até que um belo dia, ele vai procurando mais vezes ainda, ele vai várias vezes, não um dia. Eles ligam para aquele rapaz, mas o rapaz estava na somada de trabalho, está procurando. Menina queria desabafava, para que foi acontecer algo pior com ele. Mas é que eu consegui falar com o rapaz. No outro dia, infelizmente, aquele menino comete um suicídio dentro de próprio quarto, né? E aquele rapaz fica com o peso na consciência, né? Mas é uma história que está mostrando, uma história real. Rapaz contando que até para fala nome ou dá mais detalhes. Mas é uma história que não estou hoje, né? Há pessoas que te obedecem. Às vezes, pessoas que você está odiando nesse momento ali. Conche alguém que está nessa situação, ou bom mesmo você está nessa situação terrível, para baixo. Depressão é que é brincadeira. Depressão é que coisas que não pode falar que, não, essa é para tudo, não. É uma doença mental que tem afetado tio pessoas hoje. Independente de ser rico, ser pobre, tem afetado tio pessoas. Então, todo cuidado é pouco, tio atenção e exigir de nós para pessoas que se passam assim. Jonas também estava no fundo do navio, né? E atender, Jonas está mostrando, mas tio beze nós que está culpa de Deus, né? Às vezes não está fazendo algo, não está fazendo escolhas que nós mesmos que fazemos, não está dando a cabeça na parede, depois não está culpa de Deus. Mas não, nós é fruto, é resultado de nossas escolhas. Há também pessoas que é igual Jonas, né? Que tá busca Deus só na angústia. Enquanto tudo está trito, está fixe. Mas dá uma doença na família, começa a orar a Deus, começa a buscar Deus. Não, Deus tem que ser buscado a todo momento. É que eu sou tu que não está doente, tu que não está passando por um momento difícil. Em todo momento não deve busca Deus, né? E também no livro de Jonas, Simão hoje, há pessoas que julgam outros, mas às vezes que tá fazendo coisa pior que no hoje, no livro de Jonas. E também no hoje, mas muitas pessoas também que têm misericórdia, né? Jonas que teve misericórdia com a cidade de Nínive, né? Mas um detalhe é que mesmo assim Deus tolera maus traços de caráter que Jonas tinha e maus traços de caráter que às vezes que muito bom não tem. No livro de Jonas, naqueles 4 capítulos que não tem estudado por 4 sábados seguidos, não tem entende, mas Deus, que importa o defeito, que importa o maus traços de caráter, é ter um trabalho para fazer na boa vida. É ter um trabalho para fazer na boa ser, na boa coração. Basta vos permitir Deus trabalhe. Por mais defeito que você tem, por mais situação difícil que você está, Deus crê que através de sua palavra, Ele moldou a vida, Ele transformou o caráter, Ele fazer cada dia mais uma nova pessoa. Cabe a mim que não entrega nos vida na mão de Deus, para que Ele age da melhor forma. Cabo pensa, mas Deus, ao tolerar os defeitos que tem, aprovou o defeito, não. Deus quer fazer aquilo para morrer, quer para a própria salvação. E às vezes o pode estar passando por momentos difíceis, mas é naquele momento difícil que o pode desenvolver cada vez mais um caráter melhor, que o pode desenvolver cada vez mais uma vida melhor. Então, às vezes, momentos difíceis é aquele que está conduzindo para coisas direitas. Para terminar, creio que uma história teu que está trazendo uma lição tão importante sobre o livro de Jonas e uma aplicação importante para nós. Conta-se uma história de que um senhor, teu temente a Deus, teu amigo de Deus, orava teu a Deus, estudava sempre Bíblia. Num belo dia fazia uma viagem, de avião, e durante a viagem, aquele avião aconteceu turbulência com ele, né? E acaba para cair na mar. E ao cair no mar, tinha pessoas, tudo pessoas na verdade que estavam lá, acaba para falecer, menos aquele senhor. Ele conseguia achar um asa de avião, e prender nele, e onde bateu ele fica para numa ilha inabitada. E naquele ilha ele fica lá durante algum tempo, tenta sobreviver, tenta pedir ajuda, mas para aquele lugar que passava num barco, e também que teve num resgate que foi procurar.
E aí começa cada vez, te que costuma, e fala, não, também habita naquele ilha lá. E também comia só frutas, até que um dia arranja vários parados de madeira, de planta que corta, e fazia uma cabana na areia. Uma cabana bem grande para pessoas hoje, ou que barco passa por hoje. E ele decide ficar lá. Mas no mesmo dia que termina de fazer cabana, quando cá termina e volta para a floresta, pega apanha pedaço de fruta, pega por dentro de cabana, pega come, quando volta, e hoje aquela cabana tá pega lume. A cabana começa a pegar lume, tá pega lume cada vez mais, e tenta apagar, que consegue paga, e começa a pegar lume, tem que começa a destruir. E ele fica tão chateado, mas tão chateado, a ponto de falar, Deus, que ele é para morte. A mim li, nada que você está fazendo de errado. Meu bom amigo durante muito tempo, hoje não está fazendo aquele cabana ali, e não está estragando tudo. Para já, Deus, me nunca quer nada mais que o bom. Me próprio nunca sei nem se existe mais, nunca quer nada mais que o bom. Se você está reclamando, e sente um mo, está tocando na ombro. Canto e vira para trás, coisa que é hoje? É hoje um navio grande, e capitão de barco falou, rapaz, não bem buscou. Espanta. Ele falou, mo quem eu sabe, mas está ali. Ele falou, graças àquele fogueira grande que vou fazer lá. Para mostrar fazer aquele fogueira lá, nunca está conseguindo, o diabo sinal que vou dar. Que o Senhor fica quieto e entende coisa que Deus faz. E a tio de nós que tio besta no problema, está no momento difícil, e não está reclama, não está falando com Deus, está reclama contra tudo isso. Mas a reclamação é com aquele que está trazendo solução. Solução é confia em Deus. Confia, mas Ele me está fazendo tudo certo, na hora certa, no momento certo, e estou aqui mestre. Por isso que deve cada dia mais apega mais com Deus. A começa a estudar a Bíblia, começa a orar, para que você entende, para mal que você passa por determinados problemas, para mal que você está na determinada situação, para que você pode entender, Deus está no controle de tudo na sua vida. Às vezes, lugar que você está pegando lume, coisas que você está pegando lume, né, simbolicamente falado, é aquele que Deus pode usar para entrar em uma determinada situação que já está há vários tempo, há um ano. Você já sabe o que você falou. E o que você está acompanhando TV já sabe também qual que é o problema que tem. Mas confia em Deus. Deixa tudo na sua mão. Para amor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso, nesse momento, quando termina, é série de livro de Jonas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Então, convido a Nhossuro para não fazer uma oração. Para que não pode termina essa mensagem e também que não pode examinar nosso próprio coração. No ora. Deus, obrigado por mais um sábado. Obrigado por aquela pessoa que está ali te acompanhando na TV ou na YouTube ou de qualquer outra forma que estiga a Deus. Então, pedir de forma especial que nos cuida dessa pessoa, nos cuida de cada um que acompanha essa mensagem e cada um que tem esses problemas, Deus, que pode vir resolver da melhor forma possível. Livra cada um desses cada vez mais de murmuração ou de discórdia. E se hoje não aprende no capítulo 4, Deus, que não pode ser contente to que nós irmãos, to que nossa família está lá algo certo. Não? Que não pode juntar e nos ajuda cada vez mais pessoas to que você está decidindo muda ou to que você está decidindo fazer uma transformação, Deus. Livrando de murmuração ou de fofoca e vou fazendo cada dia mais com que nós não pode juntar para nos proclama boa mensagem para todo lugar, Deus. Perdoa nosso pecado, conceder boa paz, no nome de Jesus. Amém. Então, amigos, mas agradecemos tudo que têm acompanhado nós nessa programação. Cabo esquece, mas ali embaixo está nos contatos, vou poder pedir algum estudo bíblico ou uma visita especial, ou vou poder mandar uma mensagem pedindo um pedido para que nós não possamos estar hora para cada um de nós que tem acompanhado esse canal e tem acompanhado nós durante a televisão também, Deus. Que cada um de nós pode ser abençoado, cada um de nós pode ser bem cuidado e até próximo sábado para o nosso próximo tema. Tchau, tchau.